Eu acho que o conceito de história ele está ligado com as relações que os indivíduos eles vão construir, sobretudo com a própria história. Olá, boa tarde a todos, todas e todos que acompanham mais um episódio desse projeto chamado A História em 60 Minutos, um projeto de extensão do Departamento de História do SERES UFRN, com apoio do Programa de Pós-Graduação em História do SERES UFRN e também do GT de Teoria da UNPU Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, SBT-HH, reforçando que as entrevistas entram nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, todas as sextas-feiras, às 17 horas. E também há uma versão em podcast que entra na nossa conta no Spotify, no mesmo horário e dia. Hoje nós estamos muito felizes por receber no projeto a professora Maiara Gonçalves, que é professora da Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, é também doutoranda, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Muito bem-vinda, Maiara, tudo bem? Obrigada, Evandro. Tudo ótimo. Tirando os últimos tempos no Brasil, mas a gente segue sobrevivendo. Queria agradecer a você pelo convite em participar. Espero poder contribuir aí com esse projeto. Com certeza vai. Maiara, bom, a gente tem um roteiro aqui no programa que é relativamente livre, assim, ele é um pouco adaptável, mas tem uma pergunta que sempre é colocada para abrir, né? Abrir as nossas discussões aqui. E essa pergunta é a seguinte: uma pergunta ampla, mas você pode ficar muito livre para responder da forma como você quiser, é claro. O que é a história no século XXI? O que é a história em 2022? O que é a história no Brasil hoje? Eita, já começa assim, né? Eu disse, essa pergunta ela é muito complexa, porque ela não é uma pergunta fácil de ser respondida, até porque a história não é algo dado, né? A gente fala que é um campo do saber, mas ela não é algo engessado, ela se transforma. Nós tivemos várias mudanças no entendimento de história, de tempo, dos objetos da história, das fontes da história. Então, a história, conceitualmente falando, ela mudou ao longo do tempo, e acredito eu que a história muda ao longo do tempo porque a sociedade e os indivíduos eles mudaram, né? Eu acho que o conceito de história ele está ligado com as relações que os indivíduos eles vão construir, sobretudo com a própria história. E acho que principalmente com os usos que nós fazemos dela. Né? E aí a história ela já foi datas, nomes, pessoas importantes, narrativas sobre nações. E se a gente for falar, né, para você, o que é a história no século XXI, principalmente nesse ano 2022, que a gente já está aí vivendo 2 anos muito turbulentos, né, de muito enfrentamento, inclusive a própria disciplina, se não a gente fala em perseguições também. A história ela segue sendo, né, uma ciência, um campo do saber, mas penso que eu com algumas lacunas, né? A história é uma narrativa de disputa. Eu acho que isso tem ficado cada vez mais claro nos últimos tempos, principalmente nesses tempos de negacionismo. E aí a gente se pergunta: quem tem poder ainda detém a história? Né? Acho que hoje nós estamos interessados em uma história que cada vez mais se aproxima, que traz a voz das minorias, mas a gente também precisa entender que a reivindicação das narrativas pelas minorias também tem os seus interesses. Né? E aí a gente volta lá para aquele beabá do curso, onde a gente pega a frase do Bloch, né, que fala: a história é a ciência dos homens do tempo. Né? Só que aí, que tempo exatamente? Né? A gente está falando de um tempo que é o tempo para o Ocidente, porque, por exemplo, para algumas civilizações africanas, o tempo é um conceito linear inconcebível. Né? Não tem essa definição do passado, presente e futuro. Né? Se a gente pega as sociedades indígenas, os indígenas, os povos originários, marcam o tempo sem uma separação da natureza. Né?
Então, essa ideia do tempo é algo que se aproxima das sociedades ocidentais, onde o tempo, na maioria das vezes, vem com uma ideia de algo a ser consumido, né? Na nossa sociedade capitalista, como algo vendido, comprado. Então, a gente precisa refletir também o que é esse tempo. E se a gente costuma falar que a história é importante enquanto conhecimento para que a gente lembre e para que a gente não esqueça. Então, trazendo a dimensão aí um pouco dessa história como memória, que é o movimento de, ao mesmo tempo, lembrar, concomitantemente, esquecer. Né? Só que aí, como é que a gente fala de memória desse movimento no século XXI, onde a gente está vivendo uma sociedade que produz esse excesso de informação e, ao mesmo tempo, é tudo muito efêmero. Né? A gente está num tempo dos stories, que é o tempo que tem durações de 24 horas e depois tudo se perde. Né? Esse tempo capitalista que rapidamente tudo fica ultrapassado, tudo fica obsoleto. Mas, só para fechar essa reflexão, eu acredito que a história no século XXI ela é carregada de uma dimensão muito reflexiva, né? E uma dimensão ética também. E aqui eu estou falando da história que eu, enquanto professora, né, de História da Educação Básica, eu ensino para os meus alunos. Né? A história quanto disciplina em sala de aula para o ensino médio, o ensino fundamental. Em poucas palavras, a história no século XXI, hoje ensinada, é um instrumento para que os alunos, as alunas, os alunos se reconheçam enquanto participante desse movimento. Né? E aí, quando eu falo participante, não na condição de espectadores, mas de produtores, né? Que se apropriem enquanto produtores dessa história. E aí eu brinco muito com os meus alunos na primeira aula, que é aquela aula mais, né, que a gente está ali descontraindo, se conhecendo. Eu gosto muito de usar aquele episódio dos Simpsons, que a Lisa vai estudar sobre o herói de Springfield, né, que inclusive é um material riquíssimo para se discutir a própria história enquanto conceito, a noção de tempo, a noção de memória, as fontes históricas. E aí eu brinco muito com eles dizendo: imagine vocês se algum dia alguém quiser estudar sobre a história de vida de vocês, ou sobre a história da instituição da escola, ou mesmo sobre a própria disciplina, né, daquela instituição, disciplina de história da instituição onde eu ensino. E aí eles falam: professora, mas quem vai querer estudar sobre a gente? Né? Aí eu fiz: tudo bem que vocês não são nenhum Hitler, né? Ainda bem que não são, mas que é possível sim, por acaso vocês estariam separados da história. Então, nessa aula dá muito pano para manga, né? Para a gente pensar um pouco o que é essa história feita hoje, no século XXI. Muito bom, muito legal. Achei muito interessante esse exemplo que você traz, Mayara, porque é uma boa forma de fazer com que a história ganhe esse sentido, assim, ao mesmo tempo de responsabilidade com a história, mas de responsabilidade dos sujeitos e das Exato. sujeitas históricas que, tipo, é uma dimensão, é algo que é muito mútuo, assim, é muito simultâneo, né? Quando a gente começa a ter uma certa dimensão de responsabilidade com a história, com tudo que ela exige, a gente acaba tendo com a gente mesmo, essa dimensão que você fala de Exato. fazer parte da história. Muito bom, muito legal, um bom. Fiquei imaginando essas aulas devem ser muito boas, assim, para começar a aproximação, né, e pensar sobre a história, né? Isso, porque eles não se sentem separados, né? Porque para eles essa dimensão, eu sempre pergunto, para eles falarem o nome, a idade para quem se sentir confortável em dizer sobre a idade, e eu pergunto se eles gostam, né, de história. O que vocês acham? Qual é a experiência de vocês até então com a disciplina, antes de me ter enquanto professora, né? Para saber se gostam, o que mais gostam. E aí muitos deles trazem: professora, não gosto porque é decorar data, é decorar nome. Então, né, aquela concepção muito ali do 19 ainda muito presente, né, enquanto decoreba, e eles acham que estão separados de tudo que eles estudam em sala de aula. Né? Então, o meu fazer dentro de sala de aula é um pouco para trazer eles. E aí, a opinião de vocês sobre isso? Né? Como vocês acham que isso influencia
de vocês hoje, sobre vocês, né? Sobre a família, a história da família de vocês como um todo. Né, de entender que são sujeitos históricos, né, estão participando, estão ligados diretamente, inclusive se apropriando, produzindo a história no dia a dia, ali em sala de aula. Exatamente. Isso é muito importante, assim, cada vez mais, ainda mais num ambiente de disputas pelo passado, como você colocou que a história é, né? Cada vez mais um espaço, talvez tenha sido sempre, mas agora está mais do que evidente, né? Está mais evidente. Então, isso é um ponto bem interessante da gente pensar. E eu queria aproveitar, Mayara, até levando em consideração algo que eu comentei com você, né, antes da gente começar a gravar a entrevista, que no grupo de discussão do projeto, algo que aparece muito é a vontade de quem assiste as entrevistas de ouvir mais profissionais que atuam em escolas, né, em escolas de ensino fundamental, médio, técnico, em espaços como museus, arquivos, enfim, tem esse tipo de experiência para além da experiência universitária, nesse contato que eles têm com os professores, porque a maioria são alunos em formação, são alunos de graduação em História do Brasil, e principalmente do Rio Grande do Norte. Então, eles reivindicam muito, assim, no grupo de discussão desse projeto, que a gente ouça cada vez mais o pessoal que tem essa experiência direta da sala de aula, né? Então, você é uma convidada muito especial, porque você tem a experiência, é uma doutoranda, faz parte da universidade diretamente, e atua numa escola de ensino fundamental, né? E médio, que é um braço também da universidade, mas é uma escola. Então, você consegue conjugar, né? Essa dinâmica da universidade, essa lógica de o que é o ensino superior, mas ter também essa experiência direta e particular que a Escola Agrícola de Jundiaí oferece, né? Então, eu queria, se você pudesse, pediria para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, como você chegou nessa escola, e sobre quais são as experiências, assim, as características desses alunos e alunas que fazem essa escola existir, e como é trabalhar com história nessa escola, né? Então, a Escola Agrícola de Jundiaí, como você bem colocou, ela é um braço da universidade, né? E lá, majoritariamente, nós temos um ensino técnico integrado, que é muito parecido com, e também lá tem suas diferenças, até porque o público é outro, a missão da escola está muito ligada ao próprio nome, a Escola Agrícola de Jundiaí. Então, Jundiaí surge com o objetivo de educar filhos de pequenos agricultores, né? E aí surge em 49, que vem a escola, e com o tempo ela acaba se tornando uma extensão para uma educação de ensino médio integral, né, onde os alunos eles saem de lá com uma formação técnica. Nós trabalhamos com 4 cursos, onde 3 deles são ligados diretamente à terra. Então, é o curso de agropecuária, onde tem ensinamento sobre bovinos, caprinos, né, plantações, os meninos pagam disciplinas que têm a ver com plantações, técnicas de plantações, né, manuseios e etc. Nós temos a aquicultura, que é mais ligado a os conhecimentos de peixes, né, e seus derivados. E nós temos a agroindústria, que seria uma espécie de uma engenharia dos alimentos. E aí também temos um 4º curso, que é informática, que às vezes os alunos de informática se acham muito, né, separados da proposta da escola agrícola. E lá a gente trabalha com 3 anos, então é diferente da proposta dos institutos federais, onde são 4 anos de formação, né? E o público que eu trabalho são adolescentes, embora também dê aula, por exemplo, para turmas do subsequente, que já são pessoas que têm o curso médio completo e aí voltam para a escola para sair com uma especialização, né? Só que, principalmente, o meu público são de adolescentes, é o pessoal do médio integrado. Então, trabalho com alunos de 14 a, acho que no máximo, 17, 18 anos. São alunos que fazem o exame de seleção para ser admitidos na escola, né? Esse exame de seleção, antes da pandemia, era diferente do IF, porque esses alunos precisavam ter não apenas conhecimento de português e matemática, mas de história, geografia, a biologia, química e física. Agora não, eles meio que enxugaram o processo seletivo, ficou só português e matemática, mas acredito eu que foi muito por causa das dificuldades da pandemia, como a gente faria, né, esses processos seletivos.
E são alunos que vêm principalmente da Grande Natal, Macaíba, Parnamirim e a própria capital do Rio Grande do Norte, mas são alunos também que vêm do interior, onde a escola ela oferece um sistema de internato, né? Então, veja bem, eu tenho alunos de vários interiores do Rio Grande do Norte, onde alguns deles chegam no dia de domingo na escola, e aí da sexta-feira vão para casa e retornam, quando termina o final de semana. Muitos deles moram literalmente na escola, vem da família só em feriados, quando a escola dá aquele feriado mais prolongado, ou nas férias. Então, em sua maioria, são alunos, filhos de pequenos agricultores, de pessoas que lidam com a terra, muitos deles que são ligados ao conhecimento da cultura, da agricultura familiar, né? São alunos também de pequenos comerciantes, geralmente os pais têm algum pequeno negócio na cidade, ou que vende alguma coisa, tanto que muitos deles trazem coisas para vender na escola, seja de doce, acessórios, né? Então, acaba que eles ajudam no sustento, né? Na renda da família. E são alunos, principalmente, é muito equilibrado, né? O número de meninas e meninos. São alunos, muitas vezes, que não têm noções, né, de debates como raça, alunos que carregados, que está muito nessa cultura dessa geração da adolescente, ainda estão se constituindo enquanto sujeitos, né? Então, aí a gente pega as orientações sexuais, né? Mas, principalmente, são alunos de baixa renda, né? Então, muitos deles, e isso é uma reflexão que eu costumo fazer muito no final da disciplina, né, como última aula, muitos deles são os primeiros alunos a pisarem na Universidade Federal. Né? Os pais, muitos filhos de pais analfabetos ou semi-analfabetos, e ali a gente já puxa para uma reflexão da oportunidade, do privilégio que esses alunos têm de participarem de uma instituição federal que é um pé para o UFRN, caso eles queiram estender, né, essa trajetória dentro da universidade, até porque muitos deles pegam ali o curso de formação e já sai para o trabalho. Quando não trabalham, eu tenho alunos, por exemplo, trabalham no final de semana vendendo pastel na praia para ajudar a família, e principalmente nesse contexto de pandemia, onde muitos alunos não conseguiam comparecer às aulas remotas porque estavam tendo que trabalhar ajudando a família, que teve uma queda financeira considerável, né? Por todas essas políticas, despolíticas, na verdade, que está sendo implantada não só pela pandemia. Então, esse o público que eu trabalho, né? Então, como eu disse, são alunos que muitas vezes eles se veem separados, né, do que a escola traz para eles, né? Muitas vezes não se sentem capazes de desenvolver ali uma compreensão dentro das disciplinas. E eu sou uma professora que trabalho com uma pegada muito de estar ou querer estar, né, próxima aos meus discentes, né? Então, sempre nos planejamentos de aula, levando em consideração quem são esses sujeitos que estão ali dentro da minha sala de aula, né? De onde vêm, né? O que fazem, o que os pais fazem, como essa realidade, para que esse aluno entenda por que danada eu estou estudando a história do Egito. Se eu sou um aluno de periferia, muitos deles vêm de bairros periféricos da própria Macaíba, bairros violentos, né? Então, por que danada eu estou numa escola fechada dentro de uma sala de aula, onde eu tenho que cumprir não só um período de meio turno, mas é integral? Eles passam mais tempo na escola do que com a própria família, né? Eu sempre brinco muito com eles isso. Eu digo, meu Deus, né? Vocês, assim, os parentes de vocês são os amigos que vocês constroem aqui. Porque vocês passam mais tempo aqui do que com pai, mãe, tio, enfim, papagaio, etc. Então, sempre conteúdos que tragam essa sensibilidade, né? E para alguns conteúdos, eu confesso que dá muito certo, como, por exemplo, trabalhar questões raciais dentro de sala de aula, né? Então, a gente senta numa roda, é um debate, alguns deles trazem experiências enquanto jovens negros de periferia, outros trazem experiências jovens brancos de classe média.
Então, ter essa sensibilidade para qual é a minha responsabilidade enquanto professora de história e como a disciplina de história ela pode dialogar com a realidade, com o cotidiano desses alunos, para que eles se sintam enquanto sujeitos históricos da própria história. Uhum. E aproveitando, Mayara, né? Gostei muito de conhecer mais a experiência da escola agrícola e de como é trabalhar com história nessa escola. E é sempre importante levar em consideração mesmo todo esse conjunto, a história, né, da instituição, a história daquele espaço, quem são as pessoas que fazem esse espaço, mas tem também esses temas que são transversais, que a gente vai adaptando às realidades, mas que são muito importantes. Eu acho que na sua resposta já veio um pouco. Então, a próxima pergunta que eu queria colocar para você tem a ver com isso, assim, sobre a importância do ensino de história, o que pode acontecer no espaço da sala de aula em relação à história, à aula de história propriamente dita, né? E, claro, levando em consideração esses pontos que você já destacou, que envolvem questões de que eu sei que é um tema que você estuda já há um bom tempo, de gênero, questões de gênero, né? Todas as questões que envolvem o gênero, as teorias feministas e as questões que envolvem a raça e luta antirracista, enfim. Falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do ensino de história e também sobre, em certa medida também, como os cursos de história formam, né? Ou ainda precisariam aprimorar um pouco a formação de profissionais de história para que trabalhassem com essas questões que são muito importantes, né? Sim. Eu acho que o ensino de história hoje, né, a história ela já foi uma disciplina que servia para a constituição de uma identidade nacional, né? É assim que o ensino de história ele começa a ser introduzido no currículo escolar. Hoje eu vejo o ensino de história como algo muito mais dinâmico, muito mais participativo e muito mais crítico, né? E como eu já pontuei aqui, algo que é situado no cotidiano desses alunos enquanto sujeitos da história. Eu já cheguei, por exemplo, com uma aula planejada para ministrar sobre, sei lá, Revolução Gloriosa na Inglaterra, lá no 17, que tem a ver com um capítulo dos conteúdos que o livro didático ali abordavam. E os alunos estavam querendo discutir outra coisa. Né? A gente estava ali na iminência dos primeiros, do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e aí os alunos estavam querendo discutir isso porque eles estavam querendo entender, né? Como esse conflito estava ali na iminência da guerra, como aconteceu, por que aconteceu, quais são os impactos que podem ter para um aluno que mora na periferia de Macaíba em 2022, né? Então, naquele momento, fazia muito mais sentido tratar disso do que falar da Revolução Gloriosa da Inglaterra. Então, eu acho que esse ensino de história, isso é um sintoma de como esse ensino de história está sendo mais participativo, né? Mais democrático quando a gente vai para essa relação de alunos e professores dentro de sala de aula. E eu tenho visto nos meus alunos, principalmente nos últimos acontecimentos que a gente está vivendo no Brasil, com esse projeto político que está aí desde 2020, eles entendendo que a história ela não é uma disciplina menos importante do que, por exemplo, língua portuguesa, do que, por exemplo, os estudos da matemática. E aí eu acho válido destacar isso, porque a gente está tendo que lidar com a reformulação da Base Nacional do Comum Curricular, né, da BNCC, e as propostas de itinerários formativos, que acaba muitas vezes caindo na proposição de levar um ensino mais humano, um ensino humanístico, né, na verdade, para a elite, e um ensino técnico que seja, né, para preparar mão de obra para a periferia, a fim de manter uma ordem social, né, muito entre aspas. E aí essas proposições da BNCC é fruto de um embate, né? Na verdade, a educação brasileira como um todo, e inserindo o ensino de história aí, é um objeto de disputa, né? Então, para esse ensino de história, que é a prática, mas também são as produções, já que a gente já tem um campo da história que trabalha com o ensino de história, sobre o ensino de história,
eu penso que ainda falta alguma coisa, né? Algumas coisas, na verdade. E aí, aqui eu pontuo a falta do diálogo entre pesquisadores e professores, né? Como se o professor também não fosse um pesquisador. Entre os pesquisadores da história com os pesquisadores do campo da história, que é o ensino de história. E aí, veja só, todos têm formação em história, todos esses que a gente mencionou aqui, os pesquisadores em história, os bacharéis, os licenciandos, né? Quem pesquisa outros temas da história, quem pesquisa ensino de história, todo mundo tem a formação em história. Mas parece que há uma separação, se a gente for refletir os currículos que nós somos formados. Eu fui aluna do curso de bacharelado, a minha trajetória acadêmica foi dentro da UFRN, então eu fiz o curso de bacharelado em História, e fiz o curso de licenciatura em História, com formações separadas, né? Eu comecei a minha formação no ano de 2007. E nas disciplinas que eram consideradas obrigatórias, né, que a gente tem que pagar na nossa grade curricular, a abordagem que tinha nelas ficava muito mais na análise das produções historiográficas a respeito de um tema, do que, por exemplo, como essa área ela aparece nos livros didáticos, né? Então, eu estava ali estudando História Antiga 1, né? Na UFRN nós temos, na minha época, né, os currículos agrários, História Antiga 1, depois História Antiga 2. Via, né, produções historiográficas sobre Roma, Grécia, lia os clássicos, só que não era abordado dentro dessas disciplinas obrigatórias como esse conteúdo aparecia no livro didático, sendo que eu ia para a sala de aula, né? Tendo que trabalhar esse conteúdo. Então, na minha formação, eu conto nos dedos os professores que tiveram essa sensibilidade em dizer, ó, você está aqui como se formando como historiadora, pesquisadora, mas o teu fazer, né, da licenciatura vai ser em sala de aula, então a gente precisa ver como as produções historiográficas elas dialogam com o que vai ser, como vai ser abordado esses temas no livro didático. Eu acho que hoje também, já não é mais o meu caso, porque eu estou no doutorado, né, na pós-graduação, então já passei pela experiência nos cursos formativos da graduação, mas eu acho que cada vez mais hoje a gente está abrindo espaço para as pesquisas sobre as vozes dos sujeitos históricos que foram, durante muito tempo, sendo deixados de lado pelo interesse da história, enquanto campo do saber, né? E isso tem chegado nas salas de aula, não só pela iniciativa do professor em trazer essas vozes das minorias, né, enquanto categoria dos marginalizados e não enquanto categoria de quantidade, mas isso, quando não chega pelo próprio professor, eu tenho visto que cada vez mais isso tem sido uma demanda de alunos e alunas, né? Principalmente eu vejo isso nas meninas que eu dou aula entre 14 e 17 anos, elas ficam querendo professorar as mulheres. Né? Professora, a gente só estuda os pensadores aí do iluminismo, Rousseau, Montesquieu, sim, mas cadê as mulheres? Né? É claro que pela ser o campo que eu atuo, né? Estou produzindo uma tese a respeito, campo das histórias das mulheres, hoje em dia, quanto professora, já tenho esse cuidado de trazer as mulheres não naquelas caixinhas amarelas, que é curiosidade, está lá falando sobre Revolução Francesa, e aí há uma curiosidade aqui, além da declaração dos homens e do cidadão, a gente também teve a declaração das mulheres, porque a liberdade e igualdade que a Revolução Francesa dizia não estava incluindo as mulheres da época, né? Então, eu digo que a história das mulheres não é um apêndice, ela não é um anexo da Revolução Francesa, do Iluminismo, até porque a história das mulheres ela não é separada da política, ela não é separada da economia, ela não é separada do cotidiano. Então, ela está nesses acontecimentos que a gente seleciona ali que deva constar no livro didático, né? E aí eu vejo esses esforços com a iniciativa da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é um projeto assim gigantesco e maravilhoso que os professores da Unicamp trouxeram, né? Inclusive, eu comecei a dar aula na Escola Agrícola ainda como professora substituta em 2014,
A partir de 2015, eu já comecei orientando, né, equipes para o que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil. E nesse ano, 2022, o tema, porque as edições da UNHB, elas sempre trazem temas, um dos temas foi a história das mulheres, né? O tema central dessa edição. E a UNHB traz uma forma, perspectivas interessantes do que é o ensino de história, o estudo de história, já que essas equipes são formadas por alunos dos anos finais ali do ensino fundamental 2 e alunos principalmente do ensino médio, né? E eu vejo os alunos empolgadíssimos com a abordagem que traz ali a ONHB. Só que, por outro lado, se eu voltar a falar do currículo formativo, eu conto nos dedos, se a gente está falando de mulheres, sabendo que a gente tem vastas produções historiográficas feitas por historiadoras, eu conto nos dedos quantas mulheres eu li nas ementas das disciplinas que eu paguei, tanto no meu curso de bacharel, como no meu curso de licenciatura, como no mestrado, né? Por exemplo, a gente paga a disciplina que é teoria da história e só tem homens. A gente só lê os homens. Né? A gente não leu nenhuma historiadora que tratou, né, da área do tema. Então, entende essa falta de diálogo. Eu preciso trabalhar essas questões com os meus alunos quando, na minha formação, eu não li mulheres, né? Eu não li LGBTs, eu não li mulheres negras, e pior ainda, né? Eu não li pessoas da população preta, né? E isso fica muito complicado. A gente tem aí, por exemplo, a lei 11.645, que é a lei que foi aprovada em 2008, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura das populações indígenas e da história e da cultura afro-brasileira. Só que, por outro lado, quando a gente vai para os cursos formativos, nós não temos essas disciplinas enquanto obrigatórias, né? Então, na minha época, a história da África era optativa. Eu não tinha uma disciplina optativa nem optativa que trabalhasse com as populações, por exemplo, as negras no Brasil, as afro-brasileiras. Eu tive uma disciplina de gênero, que também foi optativa, dada por uma professora que era substituta na época, Leilane Assunção, e uma amiga, né, uma grande intelectual, que nos deixou e que assim merece muito respeito por tudo que produziu para além das discussões de gênero. Então, a gente não tem história indígena, é optativa. Então, como é que nós temos uma lei que serve ali para o ensino de história, se na nossa formação a gente não tem essas obrigatoriedades, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que falta mais esse diálogo. Eu acho que você toca num ponto também, Mayara, bem importante, assim, né? Que de fato há felizmente há uma demanda por parte que vem dos estudantes de história, isso eu percebo também. Essa ideia de uma desarticulação ainda entre pesquisa e ensino, entre a pesquisa e as problemáticas que envolvem o ensino, né? E isso eu posso perceber claramente, porque me afeta como professor de teoria, por exemplo, né, como professor de teoria da história, me afeta no sentido de que já não é mais possível a gente conceber assim uma aula de teoria da história ausente desse tipo de discussão, até porque ficou evidente o que a gente já sentia como nós éramos graduandos, um certo desligamento da realidade, assim, tá, mas eu estou me formando como licenciado, você é um professor, uma professora de história, no que exatamente esse tipo de discussão colocado aqui vai afetar a minha vida cotidiana, a minha ação profissional. Então, eu sempre digo, eu sempre coloco em sala de aula nas aulas, assim, eu falo na primeira aula e recupero nas outras. As aulas de teoria precisam ser esse espaço de reflexão sobre a ação, mas a partir de um princípio de realidade, assim, de onde é que a discussão aqui vai afetar. É um espaço para pensar, né, refletir sobre a ação, que é importante que se as disciplinas teóricas forem esse espaço, já é um salto qualitativo em relação à minha própria experiência como discente de licenciatura, né?
Então, isso eu acho que é esse fator. Agora, claro, isso depende muito assim de quem está acompanhando as discussões, quem é que está percebendo. Porque enquanto não se converte em ementa, em currículo, é igual, é como você disse, enquanto não se torna uma disciplina obrigatória, ou as ementas são alteradas para que aquela disciplina obrigatória passe obrigatoriamente a discutir aquela questão, acaba que isso acontece muito assim pela iniciativa, aquela coisa, se o docente quiser, tiver sensibilidade ou não, Ele coloca né? na ementa. Né? Exato. Então, esse é um papel também, né, do currículo, assim, né? Ser esse E, lugar. e hoje em dia, depois de 8 anos de atuação, eu comecei a sentir tanto que, além do doutorado, eu estou fazendo curso de especialização da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, que é uma especialização em História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira, né? E aí, nas primeiras aulas, quando os professores perguntavam quais são suas expectativas ou por quê, né? Principalmente porque é uma turma com muitos mestres e o pessoal com doutorado, se não, fazendo doutorado também. Então, o que está acontecendo com esse pessoal que já está num nível, né, de uma caminhada, uma trajetória acadêmica maior, que já passou por pós-graduações como mestrado acadêmico e um doutorado acadêmico, o que estão fazendo numa especialização? Né? E eu falo, olha, porque na minha formação eu não tive contato com essas coisas, né? Não tive contato com esses debates, a não ser nas disciplinas optativas que eu cheguei a pagar sobre indígena, mas assim, eu não tive contato, né? E eu estou em sala de aula, são questões que cada vez mais estão crescendo na nossa sociedade, enquanto debate, né? Os temas, os alunos, né, com interesse em saber. Então, eu preciso ampliar os meus referenciais, né? E aí eu vim na especialização, onde hoje em dia eu estou desenvolvendo um trabalho sobre a constituição de um feminismo negro brasileiro. Então, o que a realidade de meninas pretas, principalmente da periferia, tem a ver com os escritos que teóricas como Lélia Gonzalez, que a gente não lê na nossa graduação de História, como Beatriz Nascimento, que é pior ainda, porque é historiadora também a gente não lê, eu não li, né? Conheci por iniciativa própria, duas autoras que me vieram por curiosidade, né? Eu não tive contato com elas na minha formação, como elas podem contribuir com algo que elas estão analisando, fazendo uma reorientação teórica nos anos 70, com esse feminismo contemporâneo que a gente chama a realidade dessas meninas pretas hoje, né, da periferia. Então, é isso, né, tentar trazer que as coisas passem a dialogar, que tem uma sintonia. Isso é muito importante. Seja algo que faça parte de fato da vida real, assim, né? Daquilo que a gente considera importante. Mas, Maiara, deixa eu passar agora para uma próxima pergunta também, aproveitando o nosso tempo. Eu queria te ouvir sobre o reconhecimento da profissão, que está fazendo aniversário de 2 anos, mais ou menos agora, né? Qual é o teu ponto Nossa, de meu Deus, já passaram 2 anos. 2 anos, está passando tudo muito. A pandemia também fez a gente perder completamente os parâmetros de tempo, né? Verdade. Então já tem 2 anos que isso aconteceu, e eu queria saber o teu ponto de vista sobre esse reconhecimento, né, no que ele afeta ou poderia vir a afetar, se ele é significativo ou não do teu ponto de vista, enfim. Eu acho que o reconhecimento da profissão de historiador e historiadora no Brasil, ele é fruto, né, é resultado de lutas que já vinham se arrastando ali nos anos 80, 90, só que com projetos que sempre terminavam sendo arquivados, né? Então, para a gente falar nessa conquista que ocorreu ali em 2020, é bom a gente destacar a atuação da ANPUR, né, dessa organização que nós temos, essa Associação Nacional de Professores de História, que moveu, né, vários esforços para que isso ocorresse. E aí eu falo dessa importância para a gente entender que essas conquistas, elas são frutos de organização social. E o quanto é importante a gente estar organizado enquanto categorias, né? E eu acho que essa conquista ela ganha um peso maior ainda no grau de importância, porque ela ocorreu no governo que ocorreu, né? No governo que já chegou a declarar, não, deixe os historiadores para lá.
né? Vamos deixa historiadores para lá, vamos focar em outras coisas, vamos não dar ouvidos a esses profissionais, né? E aí, aqui é importante lembrar que o Jair Bolsonaro ele vetou integralmente o projeto, né, de autoria lá do Paulo Paim, que a aprovação ela foi fruto também de um diálogo entre a ANPUR e os representantes políticos do Congresso Nacional. E mais importante ainda, porque essa conquista se dá em um tempo onde anda muito se confundindo opinião com conhecimento científico, né? E aí é muito engraçado que quando eu estou em sala de aula ministrando assuntos que a gente fala de temas mais sensíveis, como, por exemplo, a ditadura militar no Brasil, aí sempre tem um ou outro que diz, professora, mas meu pai, meu parente, né, disse que a ditadura foi boa, né, a opinião dele. E aí eu faço, não, gente, peraí, olha só, vamos separar, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente está muito vivendo esse tempo onde todo mundo acha que tem legitimidade, né, para falar sobre certos temas e confunde opinião, achismo, com a produção científica, né, com conhecimento. E aí é interessante porque quando ocorreu esse veto integral do projeto, se falou muito nos defensores do veto, claro, sobre a defesa do livre exercício intelectual, né? Ou sobre estamos vetando a regulamentação da profissão historiador no Brasil porque a gente precisa assegurar a liberdade de expressão. Quando, na verdade, não se trata disso, né? Se trata de uma postura anti-intelectual, que faz parte, sim, do projeto político que está em curso, e que se trata de abrir espaços para grupos conservadores, ultraconservadores, que se utilizam do conhecimento histórico para difundir e legitimar cada vez mais o negacionismo, que está muito presente na nossa sociedade, né? Então, é uma conquista não apenas de profissão, onde a gente não tinha reconhecimento enquanto historiadores, né, e historiadora, mas principalmente porque é uma conquista que faz frente a todo esse projeto político que está aí desde 2018 no Brasil. Então, eu considero essa importância a partir dessas reflexões. Verdade, verdade. E aproveitando, então, a deixa que a tua resposta trouxe, a próxima pergunta também vai falar um pouquinho sobre negacionismo. Assim, eu gostaria muito também de ouvir nessa direção, a partir da tua experiência também, né, que envolvendo a luta antirracista, no espaço acadêmico e fora dele, as questões que envolvem as lutas de gênero também, as teorias feministas que são muitas vezes, como você disse na resposta anterior, né, ignoradas, foram e de certa forma ainda são ignoradas, né? Então eu queria te ouvir sobre a nossa atuação no espaço público, assim também, né? A atuação profissional, a atuação cidadã, porque a gente tem essa vantagem nas ciências humanas, em particular na história, de cada vez mais não negar, né, que a dimensão cidadã, né, a dimensão de responsabilidade cidadã compõe a experiência de um pesquisador, de uma pesquisadora, né? Isso faz parte, assim, as coisas não estão dissociadas, pelo contrário, né? A nossa ação fica mais forte porque nós trabalhamos em conjunto, como sujeitos, como cidadãos, como profissionais, né? Isso caminha tudo junto. Então, assim, na atuação do espaço público, na nossa atuação do espaço público, qual seria, assim, o nosso papel, ou poderia ser, em tempos de negacionismo, inclusive de negacionismos, né, da luta antirracista, das questões de gênero, entre tantos outros, negacionismos da história em geral, da ciência. Como é que nós poderíamos fazer, na tua opinião, assim? Eu acho assim que o nosso posicionamento ele tem a ver com o que você mencionou, que é uma responsabilidade ética, uma responsabilidade cidadã, né? Porque às vezes, embora, né, eu vou falar como eu vejo esse movimento cada vez mais presente na nossa sociedade, historiador falando para a sociedade, eu tinha a impressão de que muitas vezes a gente ficava falando para os nossos pares, né? De igual para igual. A gente estava produzindo conhecimento para nós mesmos, né? E isso tem muito a ver,
claro que não é uma crítica, né? Mas com a especialização do nosso conhecimento, da nossa atuação, né? Então, produzindo artigos científicos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que vai ser lido por, no máximo, pessoas que ou querem contrapor alguma coisa às nossas interpretações, ou são pessoas que estudam temas parecidos, que dialogam com o que a gente estuda, né? E aí é uma crítica, porque parece que a gente está falando para nós mesmos, as nossas validações são feitas por nós mesmos, né, pelos nossos pares. E aí eu fico pensando, se a gente está falando de sociedade civil, uma sociedade não acadêmica, né, porque a gente precisa refletir quem é que está dentro da academia hoje em dia, quais são as cores da pele dessas pessoas, de onde qual é a renda dessas pessoas, né? Que classe social elas pertencem, qual é o gênero, qual a orientação sexual. Então, a gente precisa começar a pensar qual é a nossa responsabilidade enquanto produtores de conhecimento dentro da sociedade, né? Porque nós estamos vivendo uma época onde essas narrativas, como a gente já bem martelou aqui, elas estão sendo disputadas a todo momento e por meios que chegam na sociedade. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm acesso a conteúdos produzidos pelo Brasil Paralelo, né? Que a gente sabe que há uma qualidade gráfica boa, mas é uma porcaria em qualidade de conteúdo histórico, né? Só que eu tenho muito mais alunos vendo episódios do Brasil Paralelo, eu tenho alunos lendo lá o Leandro Narlock, né? E eu não tenho alunos lendo o que os historiadores estão produzindo. E aí teve uma das aulas que eu comecei a falar de produções que eu julgava interessante, principalmente produzido por mulheres, sobre a história das mulheres, né? Dos gêneros. E aí eu fiz... vocês não conhecem nenhuma, não? Alguns mencionaram que entre os historiadores conheciam a Lilia Schwartz, né? Porque a Lilia Schwartz tem cada vez mais atuado, principalmente nas redes sociais. Muitos conheciam a Lilia por causa do clipe da Beyoncé, que foi aquela, né, grande polêmica. Quer dizer, os alunos escutam a Beyoncé, acompanham a Beyoncé, mas quando a Lilia Schwartz escreveu aquela crítica, de repente, ela ficou sendo lida enquanto historiadora. E aí eles falam, professora, porque é chato, né? Então, assim, aí eu fiz, opa, né? Por que a gente não está dialogando? O que está faltando para a gente conseguir dialogar com essa geração, que é uma geração que está aí nas redes sociais, utilizando todos os tipos de mídias inimagináveis. E aí eu penso que esses esforços com a pandemia, eles começaram a surtir efeitos, né? Então, por exemplo, as produções de historiadores produzindo podcasts, né? A Ampul Brasil, ela fez um trabalho fenomenal com aquela série Historiadora Explica, pegando aqueles conceitos que a gente na academia já está cansado de saber e discutir, mas trazendo para audições, né, podcasts que não eram podcasts longos, porque se essa geração não tem algo, é paciência, né, para ouvir. Então, a gente conseguia trabalhar num curto período assuntos assim de uma forma didática que um menino que está lá no ensino médio, ele é capaz de entender o que aquele historiador com doutorado em não sei o quê, com vários livros lançados, com palestras, ele está conseguindo dizer, né? Na ocasião, eu fiz um podcast sobre feminismo negro. Os alunos escutaram, principalmente as minhas alunas, né, negras. E eu tive também a oportunidade de trazer outras produções que colegas da profissão fizeram dentro dessa série produzida pela Ampul, para dentro de sala de aula. Né? Então, por exemplo, quando eu estava dando ditadura militar no Brasil, eu trouxe os episódios falando sobre, né? E os alunos, assim, adoraram, porque está lavando ali a louça, está varrendo a casa, está vendendo alguma coisa no meio da rua, coloca o fonezinho deles ali e escutam, né? E aí eles comentaram e etc. A mesma coisa também vale para essa produção, né, que a gente estava conversando antes da entrevista, da história no Paint, né, que é um meme trazendo ali uma produção de conhecimento
da história. Os alunos adoram, né? As aulas que trazem. Então, novamente, é se aproximar desse cotidiano deles, se aproximar de uma forma que a gente consiga dialogar com essa sociedade de massa, essa sociedade que não está dentro da academia, né? Até porque a academia tem sua legitimidade, mas ela não é o único espaço, né, que né, tem ali encastelado esses tipos de conhecimento. Eu gosto muito tem um livro da Patrícia Hill Collins, que ela fala sobre o pensamento feminista negro, que ela diz, os alunos estão muito mais escutando a Beyoncé e outras artistas pretas do que lendo, por exemplo, a Bell Hooks, né? Então, eu acho que a gente está mais do que na hora, embora eu já considere que esses esforços têm sido feitos, principalmente a partir de 2020, de pensar com a nossa responsabilidade e as formas que a gente está dialogando com a sociedade. Porque o que eu estava vendo de um tempo para cá era um crescente ódio à academia, à universidade, né? Muito alimentado por esse ressentimento, principalmente por essa ideia anti-intelectual que nos últimos anos vem sendo alimentadas no Brasil. E aí é muito interessante como essa guerra ela está sendo alimentada nos espaços, principalmente nas redes sociais, né? A nossa sociedade ela tem uma carência muito grande de intérpretes do contexto brasileiro. Então, qualquer pessoa que faz ali um vídeo no YouTube, de repente, né? Qual é a formação dele? Em nada, né? Em achismo. Mas ele começa a ganhar visibilidade, o povo começa a assistir, começa a dar cartaz. E o anti-intelectualismo da maior parte dessa gente que trabalha com negacionismo, não teve escravidão no Brasil, não houve holocausto, né? Nessa pegada também antifeminista, eu acho muito engraçado o grande poder que eles dão para nós, professores de história, né? É sempre saiba, né, a chamada assim dessas produções. Saiba tudo aquilo que o seu professor de história escondeu de você, né, e não disse em sala de aula, como nós fôssemos guardiões de um grande segredo ultra secreto, né, que a gente guarda dos nossos alunos e são eles que falam a verdade, né? Então, é muito interessante, eu acho que cada vez mais a gente tem, sim, que ocupar esses espaços fora da academia para tentar resgatar, em forma de refletir, uma reflexão feita por nós mesmos, qual é o nosso papel, a cumprir, se é que a gente tem, né? Uma responsabilidade dentro, e aí eu acho que sim, né? E importante, e tão significativa que somos atacados e perseguidos por causa disso, né? Não é à toa todo esse ataque a professores do Brasil, seja na educação básica principalmente, porque está ali mais em contato com essa sociedade que está em processo de formação, e principalmente professores da universidade. Eu acho que está na hora da gente resgatar, né, tomar essa responsabilidade ética e reflexiva dentro da nossa sociedade, enquanto historiadores e profissionais de história, professores. Sim. Esse ponto que você traz de uma imagem assim muito poderosa que atribuem a professoras e professores de história, né, como se tivesse um grande segredo, tem um mistério que não foi revelado, que isso aí é um gancho que eles usam assim, né, tanto para perseguir quanto para chamar atenção para o que eles estão produzindo. Mas é curiosa essa ideia do mistério não revelado, e para mostrar assim que não tem segredo nenhum, assim, que a produção do conhecimento deve ser ou é pública. Eu queria aproveitar o nosso tempinho ainda, antes de colocar uma última pergunta, eu queria, se você pudesse, Mayara, que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa atual, qual é a ideia da sua tese de doutorado, né? E qual é você já comentou que envolve a história das mulheres, mas se você pudesse desenhar um pouquinho assim a proposta do seu trabalho de pesquisa no doutorado. Atualmente eu estou trabalhando com História das Mulheres, pesquisando sobre o Rio Grande do Norte, né? E aí eu estou trabalhando, porque no mestrado, que finalmente vai sair como livro agora, que foi o Prêmio Ampul, né? Ganho ali em 2018, eu acho, da Assembleia que nós tivemos lá em Caicó, finalmente vai sair como livro.
E aí, na minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre a composição de um campo de intelectuais no Rio Grande do Norte. E uma atenção é que só tinham homens, né? Só aparecia, enquanto produtores e mediadores culturais, homens. Então, as figurinhas carimbadas que eu chamo aqui no Rio Grande do Norte. Henrique Astriciano, Câmara Cascudo, né? Eloy de Souza, entre outros. E aí, quando se procuravam a participação das mulheres, né, enquanto essa categoria plural, embora essas mulheres a gente sabe que são mulheres letradas, que pertenciam a famílias com, né, determinado poder aquisitivo e principalmente capital político, dentro daqui do Rio Grande do Norte, elas não apareciam, ou ficava muito limitada ali na dupla, Nízia Floresta e a Alta de Souza, né? E pronto. Não existiu mais nenhuma outra produção. Quando não apareciam vozes mais do início do... Eu trabalho com o século XX, né? Início do século XX até os anos 30 do século XX. Aparecia Palmira Vanderlei, Carolina Vanderlei, mas muito assim, né? Muito escasso. E aí a minha tese de doutorado é pensar nesse grupo de escritoras, e por isso eu sigo trabalhando com a imprensa, já que essas mulheres elas estavam colaborando com os periódicos da época, jornais e revistas, tanto que a minha fonte principal é a revista Via Láctea. Foi uma revista produzida em 1914 e foi a primeira revista exclusivamente feminina, a primeira revista impressa que nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte, na capital natal. E aí depois vieram outros, né? Nos anos 20, o Jornal das Moças, em Caicó. Então, o que eu estou pesquisando é tentar mapear, né, essa constituição de um grupo de uma intelectualidade de mulheres e como essas mulheres elas vão se utilizar do poder da escrita pública na imprensa para trazer alguns questionamentos das condições que elas estavam vivendo naquela época. Então, criticando o ensino, que é um ensino para reforçar o papel doméstico que a mulher deve ter, elas criticam a escola doméstica, que foi fundada no mesmo ano da revista, 1914. Elas trazem já um debate em 1915, o segundo ano da revista, sobre o que é o feminismo, né? Do direito que a mulher deve ter de sair para trabalhar. Claro que a gente está falando novamente de uma mulher branca, já que as mulheres pretas já estavam, né, no espaço público trabalhando em serviços subalternizados durante muito tempo, né? E principalmente do voto. Então, são mulheres, por exemplo, como a Carolina Vanderlei, que vai dialogar com a Berta Lutz, que está ali encabeçando uma das líderes do movimento feminista que está se consolidando no Brasil nos anos 20, principalmente em 1922, com a fundação da Federação pelo Progresso Feminino, né? Então, a Berta Lutz, por exemplo, veio para o Rio Grande do Norte agenciar a campanha da Alzira Soriano. A Carolina Vanderlei mantinha contato, ela foi para o Congresso Feminista, que foi realizado no Rio de Janeiro. A Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar no Rio Grande do Norte e na América Latina, enfim. Ela manda uma carta para as meninas da revista lá em 1914, parabenizando a iniciativa de uma revista feita exclusivamente por mulheres. Então, assim, essas mulheres, elas estão dialogando, né? Estão dialogando sobre as reivindicações sociais e políticas da condição de gênero que se existia da época. Então, a pesquisa está engateando, apesar, né, de estar já no segundo ano, eu comecei a doutorado em 2020, na pandemia foi muito complicado avançar, né, mas agora estou me aproximando da qualificação, e aí esse é o meu estudo, né, que tem previsão aí para 2024. Muito bom, já estou bem curioso. E muito legal, porque dialoga é um diálogo dentro da tua própria obra, né? Dialoga com o teu mestrado, uma carência, uma falta que você observou lá, e agora, né, dentro de uma caminhada sua também, aparece essa nova proposta. Muito bom mesmo. Exatamente. O livro está para sair pela editora Autografia do Rio, eu acho que em um mês e meio deve estar ocorrendo os primeiros lançamentos, mas é isso. Do mestrado. Finalmente, né? Vai sair o livro. Não aguento mais, eu estava incrédula. Falei, minha gente, que demora.
Que Tanto que eu bom. tive que revisar muita coisa, porque, assim, é muito tempo. Mas que bom, né? E vai aí para a sociedade, não apenas para os pares, né? Mas para a sociedade. Exatamente. Maiara, para encerrar então, né, nosso tempo já está quase acabando, mas eu não vou deixar de colocar essa última pergunta, que também assim, é muito importante para esse projeto, e todo mundo fica esperando, eu fico esperando pelo menos sempre essa resposta, que tem a ver com né? A pergunta que eu queria colocar para você agora vai nesse sentido. Qual é o papel da história, qual é o sentido da história na sua vida? E também, se você quiser também considerar, para além da sua particularidade, como é que você acha que a história faz parte da vida das pessoas em geral no Brasil de hoje? Isso é uma reflexão que eu faço muito dentro de sala de aula, mas não dentro de sala de aula e fora também, né? Quando eu era ali adolescente, eu gosto muito de contar a história para os meus alunos. Quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, aquela fase, começa a trabalho, ideias rebeldes, revolucionárias, eu dizia que eu queria muito contribuir para o mundo de alguma forma, né? Mas muito ingenuamente, com aquela ideia de quero mudar a sociedade, né? Fazer alguma coisa que preste para mudar essa ordem social, a condição de muitos, etc. E aí eu brinco muito, dizendo que cheguei aos meus 30 e poucos anos, né? Tenho 34 anos e eu já estou muito cansada, porque a sociedade ela não quer ser mudada, né? Muitos da nossa sociedade eles querem conservar essa ordem, porque onde poucos se privilegiam em cima do trabalho de muitos, né? E aí eu vejo a história, foi aí que eu decidi fazer história, né? Mesmo a contragosto da minha família, que queria que eu seguisse a área do direito, né? Não, negócio chato, decorar a lei, eu não, né? Nasci para isso, não, nasci para outras coisas. E aí eu vi na história essa oportunidade, porque o sentido da história, para mim, hoje, é de transformação, né? E aí, novamente, puxando o debate da responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nesse pequeno latifúndio, né? Eu falo muito aos meninos, eu acho que o que me motivou a ser principalmente professora de história e principalmente trabalhar com essa categoria de alunos, porque eu já dei aula na graduação, já dei aula, fiz lá, passei pelo sexto ano do fundamental, né? Eu acho que quem dá aula para os sextos anos dá aula para qualquer turma, a verdade é essa, já está preparado para qualquer coisa. Mas eu digo que eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, né? Porque eu acho que eu vejo muito ali eles o anseio da nossa realidade social. E aí é uma oportunidade de dialogar e, de certa forma, trazer pequenas transformações de sujeitos que estão ali se formando, né, e saindo para o mundo enquanto cidadãos, né, depois que ali alcançarem a idade de ação, mas principalmente depois que alcançam ali a idade jovens adultos, né? Então, hoje em dia, eu acredito numa pegada bem paulo freireana, né? Nesse poder transformador e da educação enquanto um ato político. Né? E aí, não apenas quando o Paulo Freire fala que a pedagogia ela é um ato político, professorar é um ato político, né? E separado de viés partidários, né? Mas eu acho que político porque é capaz de transformar. Né? Então, acredito muito nisso e, como eu disse aqui, eu acho que é trazer para a sala de aula a reflexão que esse aluno que está lá e que tem que pegar um ônibus, sei lá, 2 ônibus, 3 ônibus, que é a realidade de muitos alunos meus que não moram na escola, de chegar ali de 7h15 da manhã e enfrentar um turno que só vai terminar às 5h15 da tarde, né, um turno integral, esses alunos se entendem enquanto sujeitos participativos e que constroem a história. E aí, eu lembro muito de trazer em uma aula sobre as populações afro-brasileiras a música do Racionais MC, do Negro Drama, né? Enfim, o Racionais, que é essa banda fantástica e que eu tinha, né, a suspeita de que tocaria
de alguma forma, os alunos, o cotidiano desses alunos, trazendo coisas que a gente está ali discutindo em sala de aula, que o livro didático está propondo, selecionando enquanto conteúdo importante para a formação dentro da disciplina História daqueles alunos. E os alunos, assim, e aí, seguido de todo o debate, né? Eu começo, antes de falar escravidão, porque a história da população preta no Brasil não se resume à escravidão, né? É uma perspectiva do uso da mão de obra, mas é muito maior. Eu começo a falar, faço uma roda com eles e lanço algumas perguntas, que é por sorteio. A gente vai brincando de escravo de Jó, e aí eles vão, quem parar, quando a música parar, quem tiver com o saquinho de perguntas na mão, tira a pergunta. E são perguntas, o que, é que vocês acham sobre a cota? Né? Vocês já sofreram algum tipo de racismo? E aí eles vão percebendo que as vivências, as experiências que eles acumularam enquanto sujeitos na vida, ela tem a ver, né, com lutas, com coisas que a gente está abordando dentro das salas de aula. Né? É muito parecido com a primeira vez que eu li a Lélia Gonzalez, e principalmente a Maria Beatriz do Nascimento. Olha, ela está falando de algo que eu me identifico. Uma mulher que está escrevendo nos anos 70 e eu que estou vivenciando em 2022. E aí eu gosto muito, eu brinco muito com eles, eu digo, minha gente, não sei como tem gente que não gosta de estudar história. História está em tudo. Vocês já pararam para pensar? Né? Então, essa multiplicidade de diferentes tipos de abordagem da disciplina de história, eu acho que tem contribuído para esse exercício, né? Tanto deles nessa coisa da transformação enquanto sujeitos sociais, para eles entenderem que não são separados dos acontecimentos que a gente coloca enquanto história, e principalmente uma forma de poder cumprir a minha responsabilidade enquanto profissional, que é uma responsabilidade transformadora, né? Transformadora, crítica e reflexiva para a sociedade. Acho que é isso. Ok, Mayara. Muito obrigado. Foi ótima a entrevista. Muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto, por trazer essa contribuição importante. Espero que a gente possa continuar conversando sempre, trocando ideias. E, enfim, você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Evandro. Obrigada. O projeto, assim, pelo que eu tenho acompanhado, tá? De parabéns. São conversas cada vez mais informal, né? Que acaba deixando aquele rigor acadêmico um pouco de lado. Claro que está dentro das nossas falas também, né? Até porque fomos formados pela academia, mas eu acho que essa dimensão, essa configuração do projeto, ela é assim fenomenal e espero ter contribuído para quem vai assistir, principalmente para os alunos que estão em formação na licenciatura que fazem parte do projeto. Então, só tenho a parabenizar e agradecer. Ok, muito obrigado, contribuiu com toda certeza, foi muito bom. Queria reforçar, então, que as informações sobre o projeto podem ser encontradas no Instagram oficial do projeto, né? @60 por extenso, _história. Lá todas as informações sobre o projeto, sobre o grupo de discussão e a divulgação das entrevistas também é tudo feito por lá. Tá bom? Então, muito obrigado. Quem nos assistiu, vai nos assistir futuramente também, porque as entrevistas e em vídeo e em podcast ficam disponíveis nos canais institucionais da UFRN. Então, muito obrigado, né, quem assistiu, quem vai assistir, e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.